já que você tá tão feliz. Sobe o som, Grito, solta o riso, não disfarça, já que você tá tão feliz. Faz a festa, vai no samba, Estou aqui com você. E aí, vamos juntos até as 7 da noite? Que bom! Eu quero que você esteja muito feliz, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia bom, né? Ufa, deixamos uma semana toda pra trás, agora tem o final de semana pela frente. O que passou, passou. O que vem, vai vir coisas muito boas, tenha certeza disso, tá certo? E agora vai ser muito bom, até às 7 da noite. Porque comigo tá aqui no estúdio essa super dupla, ele, Alex Miller, nosso jornalista. E também Marcelo Bazelli, jornalista, setorista também, aqui do site da Gente. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Eu sei que os corintianos estão tristes, mas ó, calma, uma coisa de cada vez. Thiago Salazar vai trazer direto do Parque São Jorge a repercussão da derrota na Argentina. Boa noite, Salazar. E o Palmeiras? O Palmeiras segue em preparação para o grande clássico de segunda-feira na Neoquímica Arena, porque não dá para ficar chorando muito, já tem um clássico pela frente para encarar. E com a moral, não sei como vai estar a moral nesse jogo. Quem vai contar pra gente como que o Palmeiras chega pro jogão é o Alexandre Silvestre. Cadê o Silver? Tá por lá? Aê, Silver de visual novo. Por que ele faz isso? O Hulk? O que é isso? Não sei o que é. Tá inflando um balão. Tem ainda as novidades do São Paulo e tem também a convocação do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Olha, você se segura na poltrona, porque o programa hoje tá bom. Mas tá bom num grau. A gente volta depois dessas dicas. Vem que tem, vem com a gente. Gazeta Esportiva começa com a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Vamos colocar na tela e depois a gente debate. A última esperança de título do Corinthians na temporada foi por água abaixo. Contra o Racing no cilindro, o Timão até iludiu, mas não aguentou a pressão. O Corinthians começou melhor. Tabela de Yuri, passe de calcanhar de Memphis e finalização sem ângulo do camisa 9, para abrir o placar aos 6 do primeiro tempo. Tinha como começar melhor? Golaço! E depois aconteceria o lance capital do jogo. Memphis achou o Garro livre, que tinha todas as opções do mundo, cobertura, drible, Yuri Alberto sozinho, mas o meio argentino chutou em cima do goleiro. Que chance desperdiçada! A partir daí, o Racing começou a crescer. O José Martínez deu um carrinho com o braço aberto e o pênalti foi marcado para os argentinos. Quinteiro na bola, pancada no meio e tudo igual de novo, 1-1. 3 minutos depois, cobrança rápida de lateral e o mesmo Quinteiro aproveitou essa falha bizarra da zaga do Corinthians. Cara a cara, o meia chapou entre as pernas de Hugo Souza. O Racing virou o jogo em 5 minutos. A partir daí, o Corinthians se desorganizou. Hugo ainda teve trabalho e Breno Bidon não acertou o alvo. Final, Racing 2, Corinthians 1 e Timão eliminado da Copa Sul-Americana. É difícil, cara, é difícil, é dolorido. A gente começou o jogo bem ali, pude fazer um gol. Tava sonhando muito com essa vitória, poder levar essa festa que eles fizeram aqui para nossa casa, para o Brasil, para São Paulo. Infelizmente não deu certo, mas ergui a cabeça. A gente tem muito jogo ainda até o fim da temporada pra gente continuar na Série A do Brasileiro. Primero que soy hincha de River y creo que estamos dolidos como cuando te pasan en una eliminación. Lo mismo me pasó acá, siendo un entrenador de Corinthians, la desilusión está. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando. Los clubes crecen con trabajo. Ai, gente, esse Quinteiro também, não sei porque jogou. Joga muito. Joga muito. Na verdade, eu não sei porque a defesa do Corinthians deixou ele jogar. Né, Michele? Sobrou lá. Porque o Corinthians começou muito bem, como disse de maneira correta o Salazar aí na matéria, né? O golaço do Yuri Alberto, sem ângulo, enfim. Começou tudo muito bem, até o Garro criar a oportunidade
de fazer o segundo gol ou rolar para o Yuri Alberto, que fatalmente faria o segundo gol, sem goleiro, sem nada, com tudo escancarado. Mas o Garro fez a única coisa que ele não podia fazer, que era chutar em cima do goleiro. Telegrafado ainda, né? Telegrafou, no pé bom, quer dizer, ele teve tudo para fazer algumas alternativas melhores do que a que ele fez, que era a única que não podia ser feita, que era chutar em cima do goleiro. Dribla, toca do lado, rola pro Yuri Alberto. Mas tem 90 minutos, esse foi um lance, não pode. Tudo bem, mas se você abre 2-0 aqui, ó, você abre 2-0 aí, o jogo muda. O jogo muda, Michele. Calma, é outra né? cara. Ele é humano, né? Ele não é uma máquina. Sim, a gente analisa os humanos aqui. Aí o humano Garro deu uma de não humano ao chutar em cima do goleiro. Se ele rola pro Yuri Alberto sem goleiro, era 2-0. E daí, o Racing teve a felicidade de achar os 2 gols em 3, 4 minutos de diferença. E depois o Corinthians não teve mais força, não teve ímpeto, não teve, inclusive, preparo físico também para partir para cima do Racing no segundo tempo e ganhar. E a torcida do El Cilindro acabou também incendiando o time. Aí é muito difícil ganhar dos caras lá dentro, com toda essa pressão, enfim. Então o Corinthians, que é um time que não é formado por gênios, por craques, é um time que foi formado no meio do ano com uma qualidade melhor, né? Tanto é que ainda está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não conseguiu, foi até longe demais ao chegar nessas etapas aí das Copas em que ele chegou. Tem que contratar esse quinteiro aí, viu? O Corinthians fez um jogo de igual para igual com o Racing, sobretudo no primeiro tempo. O time vinha bem, abriu o placar, depois sofreu o empate em um pênalti que o zagueiro, óbvio, acaba não tendo a intenção de cometer, mas é a mecânica do corpo. Ele dá o carrinho, abre o braço dentro da área, ele está sujeito ao risco. E mesmo depois de sofrer o gol de empate, o Corinthians ele foi para cima, tentou propor o jogo, tentou manter a tônica da partida de até então. Só que o problema é que a gente está falando de futebol e futebol tem o imponderável. Ninguém esperava que o Corinthians naquele momento iria sofrer a virada, até porque o Corinthians ele estava indo para cima do Racing, tanto é que o segundo gol ele acontece porque a linha de defesa do Corinthians ela tá alta. E a linha de defesa do Corinthians ela tá alta porque o Corinthians está no campo ofensivo, está marcando presença mais no ataque. E aí acontece o gol da virada e aí depois o time não consegue se restabelecer, cria só uma chance com o Bidon, que é muito pouco, sim. Eu acho que o torcedor ele tem razão em criticar a falta de repertório do Ramon Dias para esse jogo em específico, porque poderiam ter sido feitas trocas para tentar alterar a dinâmica do jogo, como que o jogo se caminhava até então. E o Ramon Dias não foi capaz de mudar, de promover um fato novo ali em campo. E o Corinthians acaba sendo eliminado. Era uma oportunidade do Corinthians terminar a temporada com o pé direito, porque se o Corinthians vai para a final da Sul-Americana e consegue se salvar na Série A, o ano do corintiano ele termina melhor do que, por exemplo, o ano do São Paulino, talvez, ou do Santista, enfim. Mas isso não aconteceu e agora o Corinthians tem que focar completamente no Campeonato Brasileiro. Por um lado é bom porque não vai ter mais distrações para tentar se salvar do rebaixamento. E nem desculpa, né? Porque agora não tem desculpa. Não tem desculpa, vai ter que ver como é que ele vai chegar contra o Palmeiras, né? Então, acho que chega com a moral meio embaixo, né? Moral. Mas com a faca nos dentes também. Preparo físico. Eu não sei, eu acho que chega muito técnico abalado. Pendurado por um fio de cabelo. Então, é uma pressão muito grande que o Corinthians vai carregar nas costas nesse jogo contra o Palmeiras, que está se preparando para esse jogo há mais de uma semana. É verdade. Só treinando, descansando, né, todo mundo inteiro. Tá Davi e Golias, tá tudo totalmente diferente a situação. O que iguala o clássico é o próprio clássico. A existência do derby, por si só, tem uma magia que faz com que Palmeiras e Corinthians não tenha muita lógica. Eu cansei de ver na minha vida, em derbys, o time que estava numa fase péssima ganhar do seu rival que estava voando. Então o derby é mágico, o derby é diferente. E por ser a Neoquímica Arena, pode ser um fator aí que ajude o Corinthians a vencer o Palmeiras. Ou não, né? Se as coisas começarem a dar errado em campo no começo, pode ser que isso também se reverta contra. Enfim, vai ser um jogo super diferente, super especial para os dois lados, porque os dois precisam ganhar. Bom, as substituições do técnico Ramon Dias geraram muita discussão depois do jogo de ontem. O Thiago Salazar está chegando agora para falar sobre as trocas de jogadores do Timão. Boa noite, Salazar.
Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma semifinal em que o técnico Ramon Dias é bastante questionado por causa da escalação e também por causa das substituições, mas principalmente por causa das substituições. Assim como aconteceu lá contra o Flamengo na Copa do Brasil, muitos torcedores estão colocando a culpa em cima do treinador argentino por causa do segundo tempo do Corinthians, em que o time teve bastante dificuldade. O Racing deu a bola para o Timão só conseguiu dar uma finalização no gol, mesmo assim, sem perigo algum. Então, vamos aqui relembrar como é que aconteceu, tudo na ordem cronológica. Bom, do meio de campo para frente, o Ramon optou pelo José Martínez, pelo Charles, pelo Carrilho, só o Garro de meia lá na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Só que aí durante o segundo tempo ele resolveu mudar, já estava 2-1 para o Racing. Logo no intervalo, ele coloca o Alex Santana no lugar do Carrilho. E aí muita gente falou, mas o Charles vai continuar em campo? Vieram essas questões. Aos 13 minutos, então ele troca 2 de uma vez só. Thales Magno no lugar de Rodrigo Garro e Breno Bidon no lugar de Charles. Nesse momento o time ficou sem nenhum meio armador. 3 volantes e 3 atacantes. Depois, aos 22, ele colocou Romero no lugar de José Martínez. 4-2-4, 4 atacantes e só 2 volantes no meio de campo e nenhum meia. Só lá aos 32 do segundo tempo, ele colocou o Igor Coronado no lugar do Memphis Depay, que já estava bastante cansado. Aí o Corinthians voltou a ter um meia armador, 3 atacantes, mas enfim, não foi suficiente. O time em nenhum momento conseguiu se organizar, criar um padrão durante todo o segundo tempo. Ele foi bastante questionado, a gente já mostrou algumas sonoras, mostraremos mais e eu vou passar a bola para vocês com uma sonora em que ele meio que acredita a derrota ao gol desperdiçado pelo Garro. O Garro, quando estava 1-0 para o Corinthians, perdeu um gol cara a cara. E ali o Ramon Dias, na entrevista coletiva, deu a entender que aquele gol, na opinião dele, poderia ter feito toda a diferença e não as substituições e tudo mais que se desenrolou depois da partida. Vou colocar o Ramon e passo a bola para vocês debaterem. Se Garro concreta no gol, podría haber sido otro partido diferente. Pero son muy pocas veces que tenés chance tan clara como la que tuvimos ahí. Y cuando tenés una ocasión tan clara, tan fácil, un mano a mano con el arquero, ellos no la tuvieron. La acción que la tuvieron lo concretaron y nosotros no lo pudimos concretar. Es una lástima porque fue una acción muy rápida. Realmente faltó la definición, el toque ese para que ele pateia arriba e não se pudo concretar. Eu não acho legal fazer isso e falar assim, se ele tivesse feito o gol, tá jogando tudo nas costas dele. Eu não acho legal. Do jeito que o Ramon Dias falou, ele começou bem, porque é óbvio que se um jogador faz 2-0, o jogo muda, o jogo é outro. Sabe isso, mas só que, então, isso aí é uma coisa óbvia. Só que ele continuou insistindo muito nessa resposta. Ele não tem culpa nenhuma. Ele não foi sutil, Não foi sutil, ainda comparou com o Quinteiro que fez o gol. Eles tiveram a chance e concretaram, que ele fala, né? Concretizaram com qualidade, o nosso não teve qualidade. Colocou na conta do outro, sabe? Colocou na conta do outro e é claro, ele também errou bastante nas substituições. O erro do Garro foi primeiro, se o Garro não tivesse errado, talvez ele não precisasse errar depois, mas então os dois erraram, o Garro e ele. Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Exatamente. Então acho que o Garro teve um lance, teve uma oportunidade. E os outros 10 que estão lá? O Hugo não tomou uma bola ali no meio das pernas? Os outros não podiam também tentar fazer gol? Eu não gosto disso, porque, se chuta pro Yuri Alberto, e se ele chuta pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto chuta fora? Calma, não crucifica o jogador. Aí a crucificação iria pro Yuri Alberto e não pro Garro. Eu não gosto de crucificar ninguém, não. É chato crucificar, mas é mais chato ainda quando o técnico crucifica o seu jogador. É o time que perdeu, e o técnico crucificou e ele tá errado. Eu acho assim, se o Ramon Dias tivesse falado, mas se o Garro tivesse concretizado as chances que ele teve, mas ao mesmo tempo depois falasse, mas também quantos pontos o Garro também já não garantiu pra gente no Campeonato Brasileiro, aí é diferente. Você deu com uma mão e fez carinho com a outra. Agora, desse jeito que ele falou, ele corre risco de perder o vestiário, num momento crítico da temporada. Se ele não perdeu o emprego antes. Certamente o Garro não gostou do que ouviu. Não gostou do que ouviu, até porque o Garro
é um dos melhores, se não o melhor jogador do Corinthians na atualidade. Com certeza. O Yuri Alberto tem os números, tem feito mais gols do que qualquer outro camisa 9 do futebol paulista, tudo bem, mas de bola jogada, ao meu ver, o Rodrigo Garro tem feito mais a diferença para o Corinthians do que qualquer outro atleta do elenco. Então o Ramon Dias tem que tomar muito cuidado da forma como ele fala sobre o Garro, porque o Garro ajudou muito e vem ajudando muito o Corinthians. E vai ser muito importante nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito importante e realmente o Ramon Dias parece que não se preocupou em cuidar do grupo, em fazer a gestão do elenco. Sim. Porque a gente às vezes vê o Abel Ferreira, que é muito criticado nas coletivas em determinados momentos, mas se uma coisa ele sabe fazer é isso, né? Ele sabe o momento certo de falar de um jogador e sempre protege o elenco, e o Ramon Dias não protegeu o Garro, que realmente é um dos principais jogadores do time do Corinthians. Exato. Em termos de talento, talvez seja ele e o Memphis os principais hoje, né? Mas isso não se faz. Isso não se faz. Assim como não se faz o Ramon Dias vir a público, depois de um jogo em que o Corinthians chora uma eliminação, e falar que tá triste porque o River Plate foi eliminado da Libertadores. Eu sou hincha de River, então já começamos a semana triste, e agora como técnico do Corinthians, quer dizer, ele colocou acima a torcida dele pelo River do que o fato de ser técnico do Corinthians, então não tem nada com nada. Mas é que ele foi questionado sobre isso por um jornalista argentino também, né? Tudo bem, mas pô... Mas podia desconversar, falar assim, eu como estou focado agora, no Corinthians. Meu foco é Corinthians, não quero falar de River. Meu foco é Corinthians. Ele tá cavando a própria cova e botando ele e o filho dele junto. Eu não gostei dessa atitude dele. Não gostei que falou do Garro. Não gostei. Alexandre Silvestre tá... Porque como é que fica o menino agora pro jogo contra o Palmeiras? Do jeito que o palmeirense gosta. Silvestre tá pedindo passagem aqui no Gazeta Esportiva para trazer o Verdão pro programa. Coisa boa, fala do Verdão. Flaco Lopes e Estevão estão disputando a artilharia do Palmeiras no Brasileirão, né, Silver? Boa noite para você. Quem você acha que termina na frente, hein? E tem o Rafael Veiga também, ó. O Estevão é o artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Pedro, que tá machucado, não joga mais. Então o Estevão, nesse momento, tá na frente. Agora, o Flaco Lopes tem 9, o Estevão 11 gols. Flaco 9 e Rafael Veiga também com 9. Eu acredito que o Estevão termine na frente. O Estevão, um jogador mais agressivo, mais incisivo, mesmo atuando pela beirada, faz gols, né? Então eu acho que o Estevão tem uma boa chance, até maior do que o Flaco Lopes, que é o centroavante do time. Tá? Então se eu tivesse que apostar, as minhas fichas seriam no garoto Estevão. Palmeiras que treinou hoje de manhã aqui na academia, e à tarde o Veiga e o Abel Ferreira foram flagrados lá em Interlagos. O Abel principalmente é maluco por carros, tem vários carros, tem coleção, né? Tava lá com a família do Ayrton Senna, sempre muito requisitada nesse período de GP Brasil. Então o Abel e o Veiga estiveram em Interlagos no período da tarde. E voltando a falar de artilharia, porque essa corrida pela artilharia também está quente dentro do próprio elenco. Olha só o que o Flaco Lopes falou à TV Palmeiras, dando uma cutucada, uma provocadinha do bem, provocadinha saudável no colega Estevão nessa briga pela artilharia do Brasileirão. Fala aí, Flaco, já projetando o derby, tá motivado o Flaco Lopes? A gente está indo jogo a jogo, cada jogo uma final para nós, e esse próximo jogo tem um pouco mais de tempero também, né? Então, pensando nisso, e como você fala aí, acho que o objetivo de todo mundo é acabar com o tricampeonato brasileiro, fazer história mais uma vez nesse time que foi feito para fazer história, né? Então, muito feliz por isso, e personalmente estou me sentindo muito bem, estou podendo ajudar meus companheiros e ajudar o time com muitos gols, muitas assistências, então muito feliz por isso, e pensando já no próximo jogo, e também pensando em brigar com o Esteban pela artilharia, né?
Olha lá, deu uma brincada com o Estevão. O Palmeiras que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, graças também ao Flaco Lopes com 9 gols, Estevão com 11, Veiga com mais 9, jogadores muito importantes. O Veiga voltou a jogar bem, o Estevão é sempre um jogador fora da curva. O Flaco tem dado conta do recado e eu volto no final do Gazeta Esportiva para falar um pouco mais da preparação do Palmeiras para o derby e deixo vocês com imagens aqui da Avenida Marquês de São Vicente, entardecer desta sexta-feira com trânsito tranquilo aqui nas proximidades da Água Branca, do lado de cá o CT do Palmeiras, do lado de lá do Muro do São Paulo, o Clube Nacional que é fundador da Federação Paulista, do lado de lá da Avenida, e é com vocês aí no estúdio, na Avenida Paulista 900. E aí o Palmeiras, Alex Miller? O Palmeiras, Michele, o Flaco Lopes, que era muito criticado, acabou ganhando a condição de titular, deixou o Rony praticamente com poucos minutos, né, nos últimos tempos, e o Flaco deu conta do recado, com gols, né, é o vice-artilheiro, um dos vices-artilheiros do Campeonato Brasileiro, e também com assistências, com uma movimentação interessante, com uma participação tática importante para a presença dos outros atacantes, né, a movimentação dele tem sido muito boa, ele é ótimo nas bolas aéreas, né, um ótimo cabeceador, ajuda muito também nesse tipo de jogada em que o Palmeiras é muito forte, sobretudo na parte ofensiva. E o Palmeiras, a gente sente uma leveza, né? Ele brincando com o Estevão, um clima diferente, apesar do empate contra o Fortaleza na última rodada, que foi muito ruim. Mas o Palmeiras, ao longo da semana, parece que já conseguiu digerir esse empate e se preparar, focar o derby de segunda-feira. Ao passo que o Corinthians, a gente já falou aqui, que vive uma turbulência gigantesca, a torcida revoltada, indignada, protestando, invadindo o hotel lá na Argentina, pressionando o presidente, pedindo para mandar embora o técnico. Então, são momentos completamente distintos dos dois rivais e o Flaco Lopes aparece aí com uma fisionomia, um semblante bem leve, bem tranquilo, mostrando o que deve ser esse derby. Um time mais leve contra um time super carregado, Basédio. Não, eu concordo plenamente com você, Alex. E além de o ambiente estar mais leve, o Palmeiras hoje tem um elenco acostumado a momentos como esse. Acostumado a momentos decisivos. É um elenco multicampeão que já tem uma trajetória extremamente vitoriosa pelo Palmeiras, enquanto o Corinthians entra em campo pressionado, com a torcida em peso, com aquele sentimento de obrigação, de ter que vencer o derby para seguir na luta contra o rebaixamento. E o Palmeiras, por mais que também tenha a pressão do título, vindo de empate, vindo de um tropeço, eu acho que o Palmeiras, ele sabe lidar melhor com essas adversidades, com talvez essa pressão que para muitos é um pesadelo. Para o Palmeiras não, para o Palmeiras já faz parte do cotidiano, já faz parte do dia a dia de trabalho, que está sempre ali brigando, está sempre ali participando de jogos decisivos, seja nos pontos corridos, seja no mata-mata. E é mais um jogo, mais um jogão em que Estevão, motivado também pela convocação para a seleção brasileira e todos os outros jogadores podendo conquistar o tricampeonato brasileiro, algo que só o rival de São Paulo tem, que é o São Paulo. Eu acho que não tem mais motivação do que tudo isso para o Palmeiras chegar e vencer o Corinthians em Itaquera. É completamente plausível. Eu acredito até que o Palmeiras é o grande favorito, embora o jogo seja na casa do Corinthians. E se fosse apostar em algum time, eu apostaria no Palmeiras certamente, que precisa dar uma resposta e vem brigando ali ponto a ponto com o Botafogo. E só um detalhe em cima do que você falou, o Corinthians não ganha do Palmeiras em casa há mais de 3 anos. Então a última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena foi em 2021. Acho que não vai ser de agora. lá pra cá, o Corinthians não tem conseguido ganhar do Palmeiras. E esse é um momento em que, se a gente levar pro campo, é óbvio que, pelo que tá no GC aí, o Palmeiras, antes, né, no GC anterior, que é o favorito pro derby. Jogo. Mas assim, se o Corinthians perder esse jogo, é que a gente depois faz a conta. Perde esse jogo, vamos contar que o Palmeiras ganha. Aí quais são os próximos? De quem? Do Corinthians. Do Corinthians? Cadê a... Eu tenho aqui, ó. Eu fico sempre pensando. Vitória fora. Vitória fora, dá pra ganhar? Dá, vai. Dá, mas é difícil. Confronto direto. Depois 2 jogos em casa, contra o Cruzeiro e o Vasco. Aí é um pouco mais. Dá, vai. Não sei se dá empate e perde, vai. Aí joga com o Criciúma fora. Aí ganha, vai. Não sei. Vai pensando que ganha. Depois recebe o Bahia. Aí ganha. Aí ganha. E o último jogo com o Grêmio lá.
Porto Isso é Alegre. difícil, Então, se tiver que depender desse jogo. se o Palmeiras ganhar do Corinthians, O Palmeiras já... ele Não, fica ainda- firme na luta pelo título. É, mas não tá na frente ainda. Não, tá 3 pontos atrás. E na terça-feira tem Botafogo e Vasco no campo do Botafogo, no Engenhão. Vai ganhar o Botafogo. Não vai. E aí A análise. não. Não vai. Exato. Vai, ué. E o Corinthians, se perder pro Palmeiras, pode se afundar, porque nesse final de semana, os times que estão à frente, atrás do Corinthians na tabela, vão jogar em casa e se vencerem, passam o Corinthians e empurram o Corinthians para a zona do rebaixamento. Então tem mais essa, viu, Michele? Nossa. O Corinthians pode entrar em campo contra o Palmeiras de novo na zona do rebaixamento. É isso. É uma pressão muito grande. É muito Não, grande. eu não sei. Sabe quando começa a coisa a ficar muito ruim, aquela semana tumultuada que vai tudo dando errado? Eles têm que fazer alguma coisa para dar uma mudada no ambiente. Porque já tá azedado com esse técnico falando do Garro. E é o seguinte, não é que ele falou ali pra aqui, ó, 15 pessoas, 10 pessoas. Não, mano, ele falou pra uma torcida, pra milhões de pessoas. Exato. Isso aí era pra ele falar no vestiário. Fala, A porta Garro, dos você vestiários. perdeu a Como é que você me bola, perde esse gol? Exato. Mas na E Como é que você protege perde o esse cara gol? na coletiva na frente das Isso câmeras. acontece, pelo menos ele tentou. Exato. E agora vamos ver como é que fica o clima, né? Mas tem a torcida ainda. Tem o 12º jogador. O São Paulo tem a busca pela vaga na Libertadores também, como grande meta nessa reta final de temporada. Porque não tá fácil pro São Paulo, não. Tem que abrir o olho. O José Paes preparou tudo o que você precisa saber na briga do Tricolor pela parte de cima da tabela. Boa noite, Zé. Agora explica direitinho pra quem tá em casa e pra mim. Como é que é? Fala, Mi! Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, vamos falar aí direitinho pro torcedor do São Paulo, o que o São Paulo precisa fazer, o que não precisa. No Brasileirão do ano passado, o Flamengo, que foi o time que terminou ali na 4ª posição, ele terminou o Brasileirão de 2023 com 66 pontos. Hoje, o São Paulo tem 51 pontos. A gente tem a tabela aí do Campeonato Brasileiro agora de 2024. O São Paulo tá ali brigando na parte alta da tabela, tem 51 pontos aí, ó, para vocês acompanharem comigo. Tá em sexto, o São Paulo tem 51 pontos, tá brigando para entrar nesse G4 aí, para conseguir a vaga direta para Libertadores do ano que vem. E aí a gente fazendo essa conta aqui, matemática, faltam 15 pontos para chegar na nota de corte, nos 66. São Paulo ainda tem 7 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro deste ano. Precisaria aí de 5 vitórias para somar esses 15 pontos, conseguir chegar nos tais 66. Vamos dar uma olhadinha quais são os próximos jogos do São Paulo. São Paulo pega o Bahia na terça-feira, lá na Arena Fonte Nova, jogo importante porque o Bahia está exatamente atrás do São Paulo na tabela, está com 46 pontos. Depois, na sequência, o São Paulo tem o Atlético Paranaense, esse jogo acontece no estádio do Morumbis, é a volta do São Paulo ao Morumbis, depois dos shows aí do cantor Bruno Mars. O Atlético Paranaense está lá embaixo na tabela. Na sequência, Red Bull Bragantino, lá em Bragança, Red Bull Bragantino lutando para não cair também. Depois, Atlético Mineiro, exatamente antes da final da Copa Libertadores da América. Então, muito provavelmente, o Galo vai estar pensando na final lá contra o Botafogo, pode ser que venha aí com um time misto. Na sequência, Grêmio, tá ali meio de tabela, parte de baixo, lutando para não cair, Sul-Americana. Juventude, que luta com todas as forças para não cair. E simplesmente o Botafogo no Engenhão, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo muito provavelmente lutando pelo título na última rodada do Brasileirão. E o São Paulo lutando por uma vaga direta na Libertadores da América de 2025. Aí fica aquela matemática, precisa das tais 5 vitórias. Eu quero saber aí de vocês, quais desses jogos o São Paulo tem mais chances de vencer? Precisa ganhar 5, Michele. São Paulo folgou hoje, volta a trabalhar amanhã, sabadão, 10 horas da manhã lá no CCT da Barra Funda, visando exatamente aí a partida contra o Bahia, o próximo compromisso do Tricolor no Brasileirão. E aí, Michele, quais são os 5 jogos, você, Alex Miller, Bacégio, quais são os 5 jogos aí desses 7 que o Tricolor vai ganhar? Se vai ganhar, né? Beijo grande pra você. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do São Paulo? Vamos. Jogo a jogo? Vamos. Tem que ganhar 5 de 7. De 7. Primeiro jogo. Esse é ganhável. Ah, eu acho Red que não Bull. ganha, não. A Bahia tá bem estável. Não, né? Bahia e São Paulo. Mas lá em Salvador, o São Paulo no retorno Contra Rogério tem um Ceni. aproveitamento baixíssimo como visitante. Eu acho que ganha. Vamos fazer, vai, que só 3, volta quem tem a maioria. Eu acho que ganha. Eu acho que não ganha. Não ganha e Eu você? acho que ganha. Então ganha. Próximo. São Paulo e Atlético Paranaense Ganha. em casa. Esse ganha. Ganha no Morumbis Já- é outra história. Morumbis 2. Próximo.
Red Bull, agora sim, São Paulo. Ganha. Mas o São Paulo contra o Red Bull Bragantino costuma ter uma dificuldade, cara. Agora Atlético Mineiro, agora perde. Não sei, porque não sei. tá em duas frentes, o Atlético vai estar envolvido nas duas finais. Às vezes o Atlético vai estar de ressaca, já pode até ter sido campeão. Ganhou 4. São Paulo. Vamos ver o próximo. Grêmio fora. Esse vai empatar. Também acho que dá empate. Esse eu não acho que dá pra ganhar. Vamos botar 4. Próximo. Dá, mas não ganha. Esse ganha. Juventude. Dá pra ganhar, mas é difícil. Mas ganha. 5. Já ganhou 5. Próximo. Esse perde. Não, esse empata. Contra o Botafogo, aí não. 4 empates? 4 jogos contra o Botafogo, 4 empates. Vai empatar de novo. Dá pra ganhar 5, gente, mas o que acontece? A estatística, pra você fazer isso... Porque tem um monte de empate aí no meio, possibilidade de empate. E tem time que a gente tá crente que vai perder do São Paulo e de repente ganha. Quem diria que o Criciúma iria empatar com o São Paulo? Que empatou com o Botafogo também lá no Rio. Pois é. O Criciúma é um time bem enjoado. É carne de pescoço o Criciúma. O técnico Dorival Júnior anunciou hoje a lista dos convocados para os últimos Jogos do Brasil nas eliminatórias neste ano. Os duelos vão ser contra a Venezuela, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19 em Salvador. Onde que é Maturim? Na Venezuela, verdade. Os goleiros, vamos lá. O Everton, do Palmeiras, Bento, do Al Nassr e o Ederson, do Manchester City. Laterais, Danilo, da Juventus, Wanderson, do Mônaco e o Abner, do Lyon. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Zagueiros, Murilo, do Nottingham, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e o Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Meio-campistas, André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, o Paquetá, do West Ham, Andrés Pereira, do Fulham e o Rafinha, do Barcelona. E os atacantes, Rodrigo, do Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo e o Luiz Henrique, do Botafogo, com Estevão, do Palmeiras, Savinho, do Manchester City e o Vini Júnior, do Real Madrid. Destaque aí, gente, para a ausência do Endrick nessa lista, né? E o treinador usou o fato do atacante não estar sendo utilizado pelo Real Madrid para definir essa decisão dele. Segundo Dorival, o pouco tempo para treinos na seleção exige a presença de atletas que estejam mais prontos para entrar em campo. Sei lá, não sei. O que vocês acham? Vocês gostaram? Eu gostei do Estevão ali. Gostei da volta do Estevão. Estranhei a ausência do Endrick. Então, é difícil. Eu compreendo o que o Dorival Júnior explicou. E aí você fala, tá bom, então você leva o Endrick e tira quem, né? Você vai tirar o Igor Jesus, que tá arrebentando, que teve a oportunidade no último jogo da seleção. Na última data FIFA, o Igor Jesus foi um dos principais jogadores de frente do Brasil, né? Fez gol. Fez gol, foi importantíssimo para a seleção brasileira. Hein? E o Endrick não vem jogando mesmo, já são 4 jogos que ele nem entra em campo pelo Real Madrid. Então, é complicado, dá para compreender. Você pode até gostar muito do Endrick, como eu gosto, e querer vê-lo na seleção brasileira sempre. Mas um técnico de seleção, ele precisa analisar vários fatores, né? Então, dá para respeitar essa decisão do Dorival Júnior de não levar o Endrick agora, mas ele também foi bem claro dizendo que as portas da seleção continuam escancaradas para o Endrick e no momento em que ele se firmar, voltar a jogar, tiver as oportunidades no time, mas por que ele não vai tá voltar para a jogando no seleção. Real? Tinha que jogar, ele entrou lá, fez gol. Mas agora depois Deve não estar fez mais. acontecendo alguma coisa que a gente não tem sabe. muita gente boa lá, né, Michele? Tem o Rodrigo, tem o Vini, tem o Mbappé, é muita gente, né? Bellingham, é muita gente para você. O Bazejo, e o técnico Dorival Júnior explicou os motivos de não ter convocado o atacante Neymar, que voltou a jogar há 10 dias, depois de ter ficado 1 ano em recuperação de lesão no joelho esquerdo. Vamos assistir o que ele falou do Neymar. Falei com ele nesses últimos, talvez, 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve muito poucos minutos, né, dentro de campo, e isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo num banco ou dentro de campo.
Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora e o prepararmos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. Concorda, Baségio? Eu concordo. O Neymar, ele jogou poucos minutos de um jogo só. Lembrando que o Neymar ele só pode atuar nesse ano pela Liga dos Campeões da Ásia. Ele não pode jogar o Campeonato Saudita nem a Copa Saudita porque ele não foi inscrito. Ele só vai poder ser inscrito novamente quando abrir a janela de transferências no início do ano que vem. Mas não era bom ter ele no grupo, na seleção, apesar do que ele falou do Endrick, aí também... Olha, desloca, tirar o rapaz da Arábia Saudita, fazer ele viajar para a América do Sul, ele vai treinar com o elenco, mas não vai jogar, vai ficar ali... Será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena. O Neymar com ritmo de jogo, aí sim ele pode agregar. O Neymar não tem ritmo de jogo, ele está plenamente recuperado da lesão, mas ainda não está no mesmo nível dos demais. A gente está falando no mais alto nível de competição do futebol. São os melhores de cada país. Então eu acho que não adianta acelerar processos. O Neymar pode ser muito útil, é o melhor que nós temos, isso é fato, mas... de maneira correta, né? Com ele tendo tempo suficiente para se recondicionar fisicamente, recuperar ritmo de jogo, mostrar que merece estar na seleção, porque a gente sabe que o Neymar um dia já rendeu. Ninguém sabe qual vai ser o Neymar pós-lesão e a gente sabe da gravidade da lesão dele. Ele ficou 1 ano sem jogar futebol. Então a gente precisa ter muita calma para que o Neymar venha para agregar e não para atrapalhar esse processo de reconstrução do Brasil. Já dá até para projetar, Michele, Baségio, na próxima data FIFA, pelo que o Dorival falou, ele vai chamar o Neymar. Quem ele vai tirar dessa lista para colocar o Neymar? Pois Porque ele vai ter que tirar alguém, vai. Né? Então fica aí a pergunta no ar para as pessoas olharem essa convocação. Mas aí tem que ser aquilo que fora. ele tem que ser coerente, então. Ele não falou do Endrick? Se o Neymar também não estiver jogando muito... O Neymar é o meia que tá faltando, que a gente não tem um camisa 10 então, pensante. Então põe ele lá, vai. É bom ter o Neymar na seleção, sim. Bom, ai, gente, sabe que dia é hoje? O mês de outubro acabou ontem. Acabou ontem. Vou sentar, vou levantar. Vou deixar o câmera doido, ó. E agora, então, acabou. A hora de conferir o quê? Os bastidores? Os bastidores! Eu adoro essa parte. O Santos voltou a vencer e permaneceu na O Santos voltou a vencer e permaneceu na liderança da tabela da Série B. Errei. O Santos voltou a vencer e permaneceu na liderança da Série B com a tabela... Antes mesmo da zona mista, dos jogadores passarem aqui para... O acesso está cada vez mais próximo, mas o Salvador da Noite... errei. O acesso está cada vez mais próximo, mas o Salvador da Noite foi o Brasão... Vamos! O tricolor torce agora contra o Flamengo, que pega o Fluminense hoje. O tricolor agora torce contra o Flamengo, que entra em campo amanhã para jogar contra o Fluminense, para seguir numa briga pelo... Três, dois, um. Eu esqueci. Perdi o retorno. Foi. Prontinho. Foco na reportagem, hein? Pô, mas não tinha o Alex cantando aqui? Tinha, já você cantando aqui, o Miller. Uma discriminação com os pessoal comentaristas, deixou escapar umas coisas aí. Vida, viu? Bom, a grande pergunta da Fiel Torcida é sobre o futuro do técnico Ramon Dias. O Salazar apurou toda a situação e traz a resposta agora. Vamos lá, Salazar? Eles colocaram você caindo do skate, viu, Salazar? Que o Salazar já fez natação, já fez judô, já fez de tudo aqui, até pulou de paraquedas. Aí ele falou, ó, eu já andei muito de skate. Aí foi andar de skate, tomou um capote lá, mas se saiu bem, viu, Salazar?
Mas me fala uma coisa, Salazar, o Ramon continua no Timão? Você vê que é a mania de querer inventar, né, Michele? Eu fiz a passagem correta, gravamos, colocamos no ar, chegou ali, vamos tentar na rampa. E eu não sei andar na rampa, eu sei andar de skate em linha reta, mas enfim, fui querer inventar, acabei torcendo o tornozelo. Mas vamos lá, a torcida do Corinthians está realmente pegando no pé, tá brava com o Ramon Dias. Só que logo depois do jogo, o Ramon Dias foi questionado sobre o trabalho dele, para fazer uma autoavaliação. Para surpresa de muita gente, dá uma olhada na resposta e na volta eu explico o que a diretoria pensa. Sabés que yo tengo contrato hasta el fin del año que viene. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino la comisión, los jugadores, todo el mundo, creo que es excelente porque competimos. Cuando llegamos, no me hagan recalcar nuevamente toda la historia que pasó y por qué me llamaron. Me llamaron para salvar al equipo. El grupo, los jugadores tuvieron la calidad, la inteligencia, la capacidad para poder competir, ya sea en la Copa de Brasil y en la Sudamericana. Bom, vamos lá. Independentemente das opiniões de cada um, o que eu vou trazer agora é uma apuração, de acordo com o que eu escutei de membros da diretoria do Corinthians. A ideia da diretoria não é trocar de técnico neste ano. A diretoria está incomodada, entende que o Ramon sim não foi bem nas 4 semifinais, ele deve ser cobrado por isso, o elenco deve ser cobrado, mas não há intenção nesse momento de trocar o treinador. A ideia é focar no Campeonato Brasileiro para o time se salvar no Brasileirão e buscar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Lembrando, tem muita gente falando, o Corinthians está fora da Copa do Brasil, da Libertadores, mas pode se classificar na Sul-Americana, dependendo da colocação que terminar o Brasileirão desse ano. Então, o foco é esse, a diretoria está incomodada com o trabalho, com essas últimas atuações, mas não pretende demitir o técnico Ramon Dias. Agora, ele vai ser o técnico em 2025? Isso ninguém me garantiu. Ninguém confirmou. O que dá para falar é de agora. E se ele tomar 3-0 do Palmeiras? Aí não dá para saber. A informação é pré-derby. Também é bom deixar isso bem claro, porque, como diz o Casares, futebol é dinâmico. Tá certo, Michele? Olha, uma última informação. A gente tem um vídeo viralizando aí na internet, vídeo de torcedores, em que mostra, torcedores foram até o saguão do hotel, onde está o elenco do Corinthians lá em Buenos Aires, onde estava, né? Dá para perceber eles cobrando o Augusto Melo, presidente do Corinthians, que sai andando, desce umas escadas. Só que o Cadu Melo, sobrinho do presidente que está sempre com ele, também foi cobrado e se irritou ali, teve que ser segurado pelos seguranças do clube, né? Perdão pelo pleonasmo, mas enfim, os seguranças seguraram ali o Cadu, o presidente desceu, enfim, teve toda uma confusão e há uma pressão em cima da diretoria do Corinthians e agora, claro, em cima do Ramon Dias principalmente. Tá certo, Michele? Concordam com a decisão da diretoria ou não? Passo a bola para vocês. E aí, pergunta no pique pro Salazar. Não, já foi, ele já respondeu. Se perdeu o derby, pode ser que ele caia. Eu ia perguntar pro Salazar se, de repente, o Corinthians perde pro Palmeiras, se essa decisão da diretoria em manter o Ramon Dias continua, né? Não mas tem convicção Salazar, alguma no trabalho. Não dá pra ter, né? Não dá pra ter. Mas, assim, nesse momento... Também não dá para tirar agora o Ramon Dias e colocar alguém lá qualquer, o interino, não dá para segurar. Aqui no futebol brasileiro é difícil imaginar qual clube manteria o treinador que foi rebaixado no ano seguinte. Não, é muito difícil. Se o cara faz um bom trabalho e a culpa, se o clube diagnostica que a culpa não foi dele, eu acho que faz todo sentido mantê-lo. E, de fato, o Corinthians já atravessava uma situação difícil antes da chegada do Ramon. Vamos ver os números ali, ó. Ramon Dias, ele tem 27 jogos, 10 vitórias, 8 empates, é isso? 9 empates, 8 derrotas, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana. 27 jogos, 10 vitórias, é baixo. Mas justiça seja feita, ele recebeu muitos jogadores novos no decorrer das competições. Eram 3 competições, mal tinha tempo de treinar. Tem que ter todo um contexto para avaliar o trabalho dele. Eu acho também. Acho exagerado ele falar que o trabalho é excelente, né? Agora, também é exagerado o pessoal querer a cabeça dele agora pelo que está acontecendo. Acho que o fato de ter chegado já numa semifinal de Sul-Americana, Copa do Brasil, acho que já foi muito mais longe do que combina com o Corinthians esse ano,
vide o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a realidade do Corinthians é muito mais o que está acontecendo no Brasileiro do que chegar à semifinal de Copa do Brasil e Sul-Americano. Sim. É claro que o mata-mata é imprevisível, mas pelo que o Corinthians rendeu no mata-mata, a gente pode fazer um exercício. Será que se o Ramon tivesse começado a temporada no Corinthians, o Corinthians estaria nessa situação no Campeonato Brasileiro? Vai saber, né? Eu acho que não. Bom, que isso? O Corinthians precisa pagar as dívidas para depois ter um planejamento. O que é isso? Corinthians sofre transfer ban. Depois o Salazar fala. Demos ontem, falamos já do Balbuena, né? O Balbuena está cobrando direito de imagem. Fechamos o giro de repórteres com Sylvester Stallone. Silver, completa pra gente as notícias do Verdão. É do Balbuena. Treino foi hoje de manhã. Restam 2 sessões de treinamentos para o Abel definir o time que enfrenta o Corinthians segunda-feira, 8 da noite, Neoquímica Arena. Derby por objetivos diferentes, o Corinthians lutando para não cair, o Palmeiras tentando encostar de novo no Botafogo, 3 pontos a distância do Verdão, segundo colocado para o Botafogo, o líder do BR-24. O Abel Ferreira poderá contar com os retornos do Marcos Rocha e do Aníbal Moreno, ambos que cumpriram suspensão automática no jogo passado diante do Fortaleza. Para mim, o Aníbal Moreno certamente será titular, o Marcos Rocha tem boas chances, mas quem escala é o treinador. O Maurício também está voltando, já ficou no banco contra o Fortaleza, recuperado fisicamente de um problema no joelho. Aí se o Abel vai meter ele de titular de novo, precisa ver quem sai. Acho que o Veiga fica, e aí corre-se o risco do torcedor palmeirense não ter a honra de ver o Felipe Anderson jogando pela beirada. 2 jogadores do Verdão foram convocados pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira, o Everton e o Estevão. Próximo jogo é segunda, do Palmeiras, né, contra o Corinthians. Na sexta da semana que vem tem o Grêmio, e aí a data FIFA. Só que o jogo do Brasil contra o Uruguai, fechando essa data FIFA, vai ser no dia 19 de novembro, em Salvador. E aí o palmeirense fala, pô, dia 20 tem jogo contra o Bahia, como é que faz? O Everton e Estevão, muito simples, acho que a logística já está resolvida, porque o Palmeiras vai jogar em Salvador um dia depois da seleção brasileira. Então o Everton e Estevão vão ficar à disposição do Dorival para o jogo contra o Uruguai, e depois saem lá da Fonte Nova, vão para a concentração, dormem com a delegação do Palmeiras e podem jogar no dia seguinte. Acho que vai ser isso. Beijo, bom final de semana aí pra todos vocês, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Beijo, Silver. Boa. E aí, Bazejo e Alex? E aí, Alex? Acho que o Abel tem um problema bom, né, para resolver no sistema ofensivo. Embora o Felipe Anderson não esteja ainda agradando em cheio. O que acontece, né, que ele não chegou? A gente esperava tanto, não né? Sei, pois é, não sei se é adaptação à posição, ao estilo de jogo. Não é a mesma posição que ele jogava, não né? tanto. As obrigações táticas de voltar muito também, isso dificulta, né? Porque o jogador não fica só lá na frente armando ou participando das jogadas ofensivas. Ele é obrigado a voltar, a recompor. Então é toda uma estrutura tática que o técnico monta e que ele precisa fazer com que o jogador se adapte a ela. Então talvez o Felipe Anderson perca a posição, porque agora tem a volta do Maurício, que o Abel gosta muito, e o Veiga melhorou demais e não tem como tirar do time. Bom. Então alguém tem que sobrar, não dá para jogar com 12. Como tem Flaco Lopes e Estevão confirmados e garantidos, vai sobrar para o Felipe Anderson fatalmente. E o Marcos Rocha deve voltar normalmente à lateral direita. Fim de papo, Gazeta Esportiva termina agora, mas domingo tem mesa redonda Futebol Debate às 9 da noite com o técnico Pintado, tá certo? Eu vou estar lá também com um monte de presente pra vocês. Tchau, Alex. Tchau, Bazejo. Valeu. Tchau. Beijo. Jornal da Gazeta. Tchau.